Meus amados e queridos irmãos e irmãs, é com alegria que eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus por esta oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui para ministrarmos uma das nossas aulas da nossa nova revista, do nosso segundo trimestre de 2020. Quero agradecer a iniciativa, da nossa amada irmã Rita, da irmã Leila, do irmão Américo, de o Senhor ter direcionados para, nesse momento que nós estamos em quarentena, ela cedeu à irmã Rita o espaço aqui do Colégio Intelecto para ministrarmos algumas aulas da nossa escola bíblica dominical. Quero saudar a nossa igreja em Parque São José com a santa paz do Senhor, aos meus amados irmãos e irmãs, que Deus abençoe vocês. Estamos juntos orando, para que Deus possa nos dar vitória. E vocês que estão ligados aí nesta aula, neste momento, que vocês possam também ser abraçados com a santa paz do Senhor. Meus irmãos, nós estamos iniciando um segundo trimestre, como já foi ministrado no domingo agora que me antecedeu, domingo passado, pelo nosso professor Paulo Saraiva. Ele ministrou sobre o tema da primeira aula, que fala sobre carta aos Efésios, saudação aos destinatários. E esse trimestre é um trimestre extraordinário. Nós vamos estudar sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, nós já tivemos a primeira aula. Hoje nós vamos estudar a nossa segunda lição, que tem como tema a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Gostaria de fazer uma rápida oração para nós iniciarmos neste momento esta aula tão extraordinária. Soberano Deus, Criador dos céus e da terra, quero te agradecer neste momento por esta oportunidade que o Senhor me concede estar aqui, Senhor, na tua santa presença. Quero te louvar pela vida de cada servo teu que está sintonizado, que está ligado contigo, Senhor, que está acompanhando, Senhor, através da internet, Senhor, a ministração desta aula. Pai, nos revela a essência da tua palavra. Fala conosco neste momento e que possamos crescer na graça e no conhecimento da tua santa palavra. Fica conosco, pois nós oramos a ti no nome santo de Jesus, o teu Filho, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Muito bem, o tema da lição fala sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo da nossa revista nos fala: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo de número 13. Então o textuário é extraordinário porque nos fala que o nosso Deus, ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A verdade prática da lição, ela nos propõe, ela nos mostra que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então a gente observa que essa verdade prática, ela resume toda a nossa revista, aliás, toda a nossa aula que nós estamos ministrando nesse momento, que vai falar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Então, a leitura bíblica em classe que está registrada aqui na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1, versículos 3, versículo 4, e o versículo de número 9 até o versículo de número 14, vai justamente nos mostrar a sublimidade, a beleza, que é das bênçãos espirituais em Cristo. Eu gostaria de compartilhar essa leitura com os amados irmãos, e eu gostaria que vocês ficassem atentos nesse momento e conferissem aí com sua Bíblia esta leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4, versículos 9 ao 14. Observe o texto.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo que quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, meus amados e queridos irmãos, eu gostaria, nesse momento, claro e evidente que não tem como a gente tomarmos muito tempo de vocês, porque uma coisa é ministrar online, outra coisa é estar presente em sala de aula. Sabe que em sala de aula a gente sempre temos um tempo melhor, né, para expormos o texto da palavra de Deus. Então eu gostaria de ser bem objetivo em alguns tópicos que nós vamos estar estudando com vocês. Os objetivos específicos desta aula que eu vou ministrar para vocês é justamente que nós vamos refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. O segundo tópico, nós vamos falar sobre evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica, né, neste mundo. E o terceiro e último tópico, nós vamos explicar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Então vamos lá para a introdução. A introdução ela diz assim, nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída, que é fantástico. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Então, meus queridos e amados, nós observando esta introdução, nós podemos agradecer a Deus e louvar ao Senhor e reconhecermos que a nossa salvação verdadeiramente é um presente de Deus para com a nossa vida. Ou por que não dizer para com toda a humanidade? Porque a Bíblia, ela nos mostra em João 3,16, quando o Senhor Jesus ele fala nesse texto, dizendo que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, né, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação é algo que foi projeto do próprio Deus. Não veio do homem, não veio da ciência, não veio dos intelectuais deste mundo. Não, a salvação ela provém unicamente do nosso Deus. Por isso que os escritores hebreus, ele diz que como escaparemos nós, né, se nós não atentarmos para uma tão grande salvação. Então, a salvação
é um presente de Deus para as nossas vidas. Que possamos, conforme o apóstolo Paulo vai nos mostrar nessa epístola, que eu considero uma epístola extraordinária, a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, né, que eu considero uma epístola mãe, né, das demais epístolas, que vai nos mostrar justamente de forma que possamos louvar e agradecer a Deus por tamanha bênção que Deus nos concedeu. Por isso que ele louva a Deus, ele engrandece a Deus pela salvação conquistada através da pessoa amada de Jesus. Então, o primeiro tópico, ele vai falar justamente sobre a nova posição em Cristo. Diz assim, ó: no passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Então, meus amados, a gente observa que o apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Efésios, ele vai nos mostrar justamente isso. Paulo vai dizer que o Senhor, ele nos vivificou, estando nós o que? Mortos em nossos delitos e pecados. Se você ler Efésios capítulo 2, verso de número 8, o apóstolo ele vai dizer o seguinte, que porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação, ela foi nos outorgada pela pessoa amada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estávamos perdidos, nós estávamos destinados à condenação eterna, mas aprove a misericórdia do Senhor para conosco. Você vê que o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 5, verso 8, Paulo ele vai dizer o seguinte, que Deus ele prova o seu amor para conosco, em que Jesus, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então que você possa agradecer, louvar a Deus pela salvação que o Senhor te concede. Então a gente observa que nesse primeiro tópico ele vai justamente falar sobre a nova posição em Cristo, porque nós fomos alcançados. Você vê que ele vai falar sobre a questão da doxologia. Doxologia, ela é uma expressão poética e musical de louvor a Deus. Então, a gente observa que o apóstolo Paulo ele vai começar nessa epístola, ele começa dando a saudação, né? E depois a gente observa a partir do versículo de número 3 de Efésios capítulo 1, ele começa a engrandecer ao Deus. Ele diz só: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, após o apóstolo Paulo, né, fazer a abertura da epístola saudando, né, o apóstolo Paulo agora ele apresenta uma sequência, né, de texto que caracteriza pela verdadeira adoração, né, e bondade ativa de Deus. Se você ler dos versículos de número 3 até o versículo de número 14 do capítulo 1 de Efésios, você vai ver que ele vai expressar justamente, irmão, o agradecimento, a adoração ao santo nome do Senhor nosso Deus. Então, ele reconhece, porque ele justamente ele expressa de forma expressiva, né, e adoração com palavras verdadeiras e sinceras, agradecendo a Deus pela as bênçãos, pela salvação conquistada. Olha, eu lendo aqui, eu vejo aqui na lição o seguinte, ele fala, o comentarista, né, ele diz assim, ó, diz assim, ó, bendito significa digno de louvor, porque ele começa justamente, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, bendito significa isso, ó, significa louvor, digno de louvor. Então o apóstolo, ele dá sequência até o versículo 14 por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Então ele expressa, né, a sua gratidão, a adoração ao santo nome do Senhor. Aí você vê aqui, ainda falando no primeiro tópico, e o subtópico aqui no 2, diz assim, ó, as bênçãos espirituais. Então ele vai louvar a Deus justamente pelas bênçãos recebidas, né? Pelas bênçãos que o Senhor ele nos outorgou.
obviamente, diz assim o texto, ó, obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Então, Paulo vai mostrar que o Senhor nosso Deus, ele nos abençoou com as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, as bênçãos espirituais, meus amados, elas superam as bênçãos materiais. E nós como servos de Deus e você como servo do Senhor, eu quero que você entenda que, de hipótese alguma, as bênçãos materiais serão superiores às bênçãos espirituais que Deus ele nos outorgou, que Deus proporciona para as nossas vidas. Nós estamos vivendo hoje dias, né, que se prega muito aquela questão da doutrina da prosperidade. As pessoas pregam tanto sobre a vida material, sobre os meios materiais, sobre conquistas materiais. Pouco se prega sobre a questão das bênçãos espirituais. E as bênçãos espirituais é muito mais superior. Jesus ele até fala que devemos buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Claro, é evidente que bênçãos materiais é extraordinária. Quem não quer viver bem, quem não quer comer bem, quem não quer se vestir bem, todos nós queremos. Mas entenda que a maior bênção que nós podemos receber do nosso Deus são as bênçãos espirituais. Quem sabe você está passando lutas aí na sua vida. Quem sabe você está atravessando tribulações na sua vida. Mas não desanime, porque Deus ele te presenteou. Deus te abençoou com bênçãos espirituais. Observe aqui que Paulo ele vai falar, eu até frisei aqui, diz assim, ó, Deus ele nos elegeu para sermos santos, predestinou-nos para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos como Espírito Santo da promessa, ainda garantiu a validade da promessa. Então, ele vai citar aqui, no capítulo 1, né, dos versículos 4 até o 14, 7 bênçãos espirituais que o Senhor, ele nos concedeu. Então, são bênçãos extraordinárias. São bênçãos superiores às bênçãos materiais. Por isso que Paulo louva a Deus por causa, né, da salvação, por causa das bênçãos espirituais que Deus nos concedeu. É presente de Deus para as nossas vidas. Então, a nova condição é justamente a expressão em Cristo. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Então, meus amados e queridos irmãos e irmãs, nós recebemos, através da nossa fé em Jesus, uma nova vida, uma nova condição, uma nova maneira de viver, de se comportar. Você vê que o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, Paulo vai dizer o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, observe, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, quem está em Cristo pode ter certeza, vai vivenciar uma transformação radical na sua vida. Então, ele diz assim, ó, portanto, comentarista, portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos desta redenção. Tá certo, meus irmãos? Então, vivam uma vida de fé em Cristo. Vivam uma vida transformada. Vivam uma vida realmente para glorificar o santo nome do Senhor nosso Deus. Então, esse primeiro tópico nós abordamos esse assunto sobre a nova posição em Cristo. Eu falei sobre a questão da doxologia, de gratidão, louvar a Deus pelas bênçãos espirituais e agradecer a Deus pela transformação que o Senhor fez na nossa vida e por isso devemos viver essa vida de fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O segundo tópico que eu quero compartilhar com vocês vai falar sobre uma vida cristocêntrica deste mundo.
Quer dizer, Jesus, ele deve ser o centro, aleluia, da nossa vida. Devemos viver para ele. Paulo diz, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor. Em Gálatas, né? Ninguém me quer porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor. Paulo diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A gente observa que o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 12, verso 1 e 2, ele diz, portanto, nós que estamos rodeados, né, de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, pois é, meu irmão, Jesus, ele deve ser o centro da nossa vida neste mundo que nós estamos vivendo. Eu quero compartilhar com vocês aqui a leitura do nosso comentarista, que ele vai falar justamente sobre uma vida cristocêntrica neste mundo. Ele vai dizer assim, ó, embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou, observe, Deus projetou, Deus arquitetou, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Então, o primeiro vai dizer assim, no segundo, e o primeiro tópico vai dizer assim, ó, a revelação do mistério. A revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Então, meus amados e queridos irmãos e irmãs, a gente observa que o apóstolo Paulo ele vai justamente falar desse mistério que esteve oculto, né, há milhares e milhares de anos. Mas Paulo vai falar que em Cristo foi revelado esse mistério. Quero compartilhar com vocês aqui um texto que se encontra na Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 1, versículo de número 26, Paulo vai dizer assim, ó, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. O versículo 27, eu quero ler também para vocês, que é fantástico, diz assim, ó, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Texto esse maravilhoso. Então, Jesus, ele é um mistério, né, que esteve oculto desde a fundação do mundo, mas pela graça do nosso Deus, aprove a Deus revelar esse mistério que esteve oculto. Esse mistério, com certeza, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você observa que o texto aqui de Colossenses, capítulo 1, versículos de número 16, né, e ao versículo de número 20, que vai justamente falar sobre a pessoa de Jesus. Diz assim, ó, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude
nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então Jesus, ele é justamente o cumprimento, né? Ele é a plenitude da obra redentora, da obra salvadora do nosso Deus para as nossas vidas. Então, é motivo de gratidão, de alegria para nós sabermos que verdadeiramente nós abraçamos essa fé na pessoa amada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a gente observa que foi da vontade do nosso Senhor, né, revelar esse mistério que teve tanto tempo, né, oculto aos profetas, aos patriarcas, apesar que esses homens tiveram tantas experiências com Deus. Eles desejaram tanto contemplar esse mistério, né? Apesar que muitos deles são chamados profetas messiânicos, mas nenhum deles tiveram o privilégio de contemplar como os apóstolos contemplaram, como muitos amados irmãos contemplaram face a face ao Senhor, e como nós, né, temos em nossas vidas a presença amada do nosso Senhor Jesus. Então você vê aqui o segundo tópico que ele vai falar aqui no segundo subtópico, que ele vai falar sobre a plenitude do tempo, né? A plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Então esse aqui é o principal objetivo, né, do nosso Deus, fazer convergir em Cristo todas as coisas. Se você ler João capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo 3, ele vai dizer o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A gente sabemos que o pecado, ele manchou, né, a humanidade. O pecado é algo que veio destruir, né, a humanidade, a terra em si, mas a gente temos uma promessa grandiosa que em Jesus tudo será restaurado. Eu frisei aqui um texto que diz assim, ó, nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Nós sabemos que Adão, pela sua desobediência, né, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Mas a gente entendemos que através do Senhor Jesus há uma restauração garantida de Deus para as nossas vidas. Você vê aqui, eu também frisei aqui, que aqui a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Meu irmão, então, o nosso Senhor, ele está no controle de todas as coisas. Nada acontece nessa vida sem a permissão de Deus. Eu creio no Deus que restaura, eu creio no Deus que restitui, eu creio no Deus que transforma. Apesar da gente ver o mundo virado de cabeça para baixo, há uma promessa de restauração de Deus. Há uma promessa de restauração na pessoa amada do Senhor, nosso Deus, do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele vai aqui, terminando esse segundo tópico, ele vai louvar o louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. As bênçãos são destinadas aos judeus e gentios. A igreja, né? Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Então em Jesus é derrubado
toda a parede da separação, toda a parede. Jesus ele veio salvar, né? Não somente os judeus, apesar que a Bíblia diz que a salvação vem dos judeus, mas a Bíblia diz que os judeus o rejeitaram, mas a todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhe o poder de se tornarem filho de Deus. Por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Então, meus irmãos, é como Paulo falou em Atos 17 e 28, né? Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, porque também somos suas criaturas. Então, a salvação não é só dos judeus, a salvação também é de todos aqueles que creem, que acreditam que o Senhor é Salvador, que o Senhor é aquele que realmente nos proporciona a salvação. Para concluir, nós vamos agora para o terceiro e último tópico dessa nossa aula que nós estamos ministrando. Ele vai falar, o apóstolo Paulo, sobre a questão do penhor da nossa herança. O terceiro tópico vai falar justamente o Espírito Santo, o penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. Então, o Espírito Santo, irmão, a gente vê aqui a presença da Santíssima Trindade, né? A presença, o Deus eterno projetando a salvação, Jesus executando esta salvação, né? Porque Jesus morreu para nos salvar, e o Espírito Santo agindo nas nossas vidas para nos garantir esta abençoada e gloriosa salvação, tá certo? Ele vai falar justamente sobre a questão, o selo do Espírito Santo. Então, ele vai dizer aqui, ó, ele vai nos mostrar aqui, o comentarista, que aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da convenção. Então, eu queria que os irmãos entendessem, as irmãs também, que cada um de nós, quando recebemos a Cristo, quando nós confessamos a Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida, no dia que você teve esse encontro com o Senhor selou você. Nós fomos selados com o Espírito Santo. Então, vocês não podem confundir o selo do Espírito Santo com o revestimento do poder. O revestimento do poder é o momento que vocês vão buscar, né, para que Jesus o batize com o Espírito Santo. Mas todo cristão que verdadeiramente recebeu a Cristo como Salvador foi selado com o Espírito Santo. Então, você tem o Espírito Santo. Você que recebeu a Jesus, você foi selado. Então, nos tempos bíblicos, o selo era justamente usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Então, gostaria de ler aqui um texto com vocês, na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, e o versículo de número 9. Paulo ele vai dizer o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, o Espírito Santo é a garantia que nós temos Jesus em nossa vida. E você vê que o Espírito Santo ele atua na nossa vida, ele opera na nossa vida, ele age na nossa vida de uma maneira extraordinária. Se você ler o versículo 15, Paulo vai dizer assim, ó: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O versículo 16 diz assim, ó: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esta é a garantia, né, da nossa salvação, que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus.
Você vê que Paulo, em Efésios, no capítulo de número 4, versículo de número 30, ele manda que nós tenhamos cuidado para nós não entristecer o Espírito Santo, no qual nós fomos selados para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo ele atua na nossa vida de maneira que ele nos regenera, ele nos purifica, ele nos santifica. E se você é ciente, você vai ver em João 16, que o Espírito Santo ele tem a missão justamente de convencer o homem o quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, meus irmãos, ele opera nas nossas vidas. Ele é a garantia de que nós realmente temos Jesus na nossa vida. Tá certo? Então, o Espírito Santo ele é o penhor da nossa herança. Você vê que o terceiro tópico e o segundo subtópico, ele vai dizer justamente isso, que o Espírito Santo é o penhor, quer dizer, ele é a garantia. Penhor é justamente quando você vê quando você tem essa ideia de penhor, vem na nossa mente a expressão de penhorar, né? Quando você vai penhorar alguma coisa, você tá dando algo àquela pessoa, né, para garantir que você vai honrar com aquilo que você prometeu àquela pessoa. Então, o penhor justamente uma garantia. Então, Deus nos concedeu o Espírito Santo como um penhor, o quê? Como garantia da nossa salvação. Ó. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento, como eu falei, né? O pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Ó, tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Entendeu, meu irmão? Então, aqueles que verdadeiramente foi selado com o Espírito Santo, pertence a Deus. Pertence a Deus. Tem a sua salvação garantida. Claro e evidente também que nós não podemos brincar com a salvação. Você não pode brincar com a salvação, porque as pessoas aí, tem muita gente brincando, dizendo que está salvo, dizendo que está com a sua salvação garantida, e está vivendo uma vida aí de desobediência, uma vida de pecado, uma vida que não mostra que realmente é um cristão verdadeiro. Quantas pessoas aí estão vivendo uma vida de engano, de capa, de fingimento? Quantas pessoas dizem que tem Jesus, mas só o quê? Da boca para fora. E tem nós vamos estudar até na próxima lição sobre a questão da predestinação, porque nós temos que tomar cuidado com essa doutrina da predestinação, porque tem pessoas que dizem, não, eu já recebi a Jesus, eu estou salvo para sempre. Eu posso viver porque como eu quero, porque a minha salvação está garantida, eu já recebi Jesus e posso viver da maneira que eu quero. Não é bem assim. Não é bem assim. Se você ler Romanos capítulo 8, você vai ver que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque Paulo vai dizer também em Romanos que os que vivem segundo a carne vão morrer. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, vivereis. Então não é você dizer que tem a salvação, que já recebeu a salvação, que tem um selo, que tem um penhor na sua vida, que você vai viver da maneira que você quiser. Não é bem assim, não. Você tem que viver uma vida de santidade. Jesus vai falar em Mateus 24:13 que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, meus amados irmãos, é muito bom estar com vocês. Eu quero fazer só a conclusão lendo aqui para vocês e eu vou fazer uma rápida oração por cada um de vocês. A conclusão diz assim, nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo desígnio divino estará plenamente executado.
Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Quero agradecer esse momento que vocês passaram aqui comigo, né, para juntos aprendermos mais da palavra do Senhor. Peço perdão, tá certo? Por tomar tanto tempo de você, mas eu procurei ser o mais objetivo possível, tá bom? Vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Pai soberano, Deus eterno, quero te louvar pela salvação que o Senhor nos concedeu, o Senhor nos outorgou. Muito obrigado, Senhor, pela certeza da vida eterna. Muito obrigado pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Nos ajuda que possamos abraçar esta salvação, que possamos vivenciar esta salvação a cada dia na nossa vida. Pai, nos ajuda a permanecermos fiéis até o fim, Senhor. Eu quero te louvar, te agradecer, Pai, porque verdadeiramente, aleluia, a salvação é algo sublime para a nossa vida. E a minha alma bendiz ao Senhor, Pai, pela salvação. Obrigado pelas bênçãos espirituais que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Abençoa todos os que estão, Senhor, nesse momento, Pai querido, atentos, Senhor Deus, a este ensino da Tua Santa Palavra. Abençoa cada irmão, cada irmã, e que possamos, Senhor Deus, juntos, a cada dia, Senhor, estarmos unidos com uma só fé, aguardando a Tua volta gloriosa. Muito obrigado por tudo, Pai. Eu te oro, eu te agradeço, no nome santo de Jesus, o Teu Filho, que vive e que reina para todos sempre. Amém, Jesus.